Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada. Quero aproveitar para te pedir para se inscrever aqui, se você quiser acompanhar, continuar acompanhando com a gente essa questão da jornada que eu estou fazendo sobre uma série de vídeos falando sobre a experiência específica da Ayahuasca. E aqui no canal você encontra outros vídeos falando sobre o cuidado de si, sobre ferramentas terapêuticas, nesse sentido que eu sempre tenho de democratizar o acesso a ferramentas terapêuticas, ao conhecimento, para que a gente possa desenvolver um processo realmente de autocuidado e consciência. Dito isto, no vídeo anterior eu estava falando sobre as linhas de trabalho, então eu falei sobre a doutrina do mestre Irineu, voltado para o Santo Daime, falei sobre a questão do xamanismo e ficou faltando, antes de eu entrar no tema específico de hoje, falar de uma outra linha muito importante, que é a linha do mestre Gabriel. O mestre Gabriel, ele efetivamente conviveu ali na mesma época do mestre Irineu, enquanto o mestre Irineu estava fundando lá o Céu do Mapiá, no Acre, passando por diversas experiências. Existem relatos, inclusive, deles terem trocado a ayahuasca, mas nunca efetivamente tem relato deles terem se encontrado. Mas eles são mestres da mesma época. O mestre Gabriel, ele funda uma doutrina um pouco diferenciada da do mestre Irineu, que vai passar por uma outra formatação de trabalho. Nesse trabalho, diferente do xamanismo, ele é muito mais concentrado, e eu diria que ele, no xamanismo, você tem um processo mais de trabalho individual. A minha percepção sobre o trabalho da linha do mestre Gabriel é efetivamente, pelas experiências que eu tive, é um trabalho coletivo. Então, para quem está começando, ou para quem está em processo de recuperação de depressão, ou que está querendo fazer processo de recuperação de utilização de álcool, de drogas nesse sentido, é muito bom fazer trabalhos em grupo, porque ele é um outro tipo de formatação e ajuda na condução. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de concentração na linha xamânica, passa um trabalho inteiro e a gente não teve uma percepção de para onde a gente foi ou onde a gente estava, ficou tudo muito solto por conta dessa dificuldade de concentração, e isso se minimiza na hora que a gente faz um trabalho coletivo, como esses trabalhos da linha da UDV, que é a União do Vegetal, que trabalha nessa linha do mestre Gabriel. Então, eu diria que ele é um trabalho bem sério, todos os trabalhos em todas as linhas são muito sérios, mas no formato de seriedade. Geralmente é um quadro de mestres que conduz a sessão, então não é só um padrinho ou uma madrinha ou uma dupla, como é na linha do Santo Daime, como é na linha do xamanismo. Então, realmente, ali é um quadro de mestres, isso é bem interessante nessa formatação. Geralmente está assessorado de 4 a 6 mestres durante a sessão, mesmo que tenha um mestre principal que vai fazer a condução da sessão, ele é assessorado, então a gente fala que tem a mesa dos mestres, que é um quadro de mestres que vai conduzir a sessão daquele dia. Além disso, não é feito muito bailado, não tem fogueira, então, por isso que eu falo da seriedade, é basicamente sentar ereto na cadeira, segurar o corpo, conduzir esse processo, e além dos cantos específicos, que são outros tipos de cantos diferentes do mestre Irineu, na linha do mestre Gabriel, existem cantos específicos de abertura de força, serenação de força, condução de processo, fechamento. Então, o mestre efetivamente precisa conhecer profundamente esses cantos, saber o momento de fazer isso durante as sessões. Então, exige realmente uma aproximação dessa linha muito intensa para que você possa conduzir desta forma o trabalho. Então, existe toda uma preparação nesse sentido. Nas outras linhas, cada uma tem a sua preparação e a sua história, mas essa ela é bem específica dentro da percepção que eu tive. E, além disso, acontece também do mestre poder, ao longo, depois que se tem uma entrada de força, se tem períodos de silêncio, que geralmente dentro do xamanismo não tem, é mais uma condição por músicas. Na linha da UDV, do mestre Gabriel, a gente tem esses momentos de silêncio e também momentos de fala, em que se pode fazer perguntas para esse mestre, em que esse mestre vai interagindo com as pessoas nesse sentido mais coletivo, em que muitas vezes são feitos depoimentos de algumas pessoas dentro das suas experiências e dos seus processos, para que isso seja compartilhado com o grupo. Então, é um outro tipo de formato bem interessante. Eu falei que, desde a primeira experiência, eu disse que é como se fosse um beabá. Você é pegado na mão e conduzido ali durante a sessão. É uma experiência muito interessante, muito profunda, que ajuda muito, principalmente para quem está iniciando os processos, para quem tem dificuldade de repertório de interpretação e de condução durante a sessão. Então, eu diria que vale a pena experimentar todos esses formatos para que você tenha ali uma observação ou uma conclusão de qual é o tipo de trabalho que facilita mais para você
esse exercício de expansão de consciência e de reforma íntima. Dito isto, então podemos falar um pouquinho mais sobre a temática de hoje, que eu vim trazer sobre a história da ayahuasca. Lógico que o meu objetivo não é esgotar aqui o assunto, ele tem uma profundidade por si mesmo, mas eu quero contar um pouquinho para a gente entender de onde vem, porque a gente conecta muito com os indígenas, a gente chama a ayahuasca de medicina da floresta, efetivamente ela tem outros nomes, então a lei de ayahuasca, Santo Daime, Iagé, então é uma medicina muito antiga, se remete à origem ali do tempo dos Incas, e eu gostei muito dessa informação, porque para mim abre esse campo, que realmente é de uma conexão mágica e espiritual, que é pensar que lá na sua origem, a ayahuasca que é feita com a folha da chacrona e o cipó do mariri, eles nasciam e cresciam e se desenvolviam em regiões muito distantes. Então, só de pensar nessa primeira concepção da junção desses dois elementos, porque só, inclusive, a junção desses dois elementos produzem o resultado que a ayahuasca tem em si. Se você fizer um chá só da chacrona ou um chá só do jagube, do mariri, você não consegue a mesma força e o mesmo processo que é os dois elementos, né, que são os dois elementos juntos, e isso também a gente fala que tem um pouco dessa união da força do feminino, que vem pela chacrona, e da força do jagube, do mariri, que vem por esse cipó. E é nessa junção, então, que o processo efetivamente acontece. A gente fala que é uma junção da força e da luz. Então, não basta você ter força, é preciso que essa força seja conduzida por uma luz, para que você, então, possa ter um processo de expansão de consciência. Então, efetivamente é um chá que usa esses dois elementos, então, e sem um deles começa não é essa percepção não é a mesma de que, vindo dessa origem inicialmente inca, como eu disse anteriormente, a ayahuasca vai se espalhando como ritual religioso, principalmente ali pelo norte do Brasil, principalmente na região da Amazônia, do Acre, e na época do ciclo da borracha, porque originalmente, vindo dos Incas, vai passar a ser uma tradição muito mais indígena, muito mais dos povos da floresta, por isso que a gente usa, inclusive, essa nomenclatura de medicina da floresta. Medicina porque trabalha com curas não só de processos espirituais e conscienciais, mas também muitas vezes existem muitos relatos de processos de curas físicas, inclusive. Lógico que não é divulgado desta forma, acredito que nem esse seja efetivamente o objetivo de se divulgar o conceito, a ferramenta em si ou a utilização dela de forma ritualística, justamente para que não haja uma promessa, porque toda promessa, na verdade, acaba desconsiderando o trabalho íntimo que a gente precisa fazer dentro de todo o processo. Então, existem merecimentos que acontecem, existem processos que acontecem, mas a gente não vai falar muito disso neste primeiro momento. Então, vamos tentar focar um pouco nessa ideia da história e da trajetória, que passa dos Incas, chega nos indígenas e vai chegar para a civilização, vamos dizer assim, a partir do momento, então, em que no Brasil acontece a expansão do ciclo da borracha, e aí, por conta da exploração da floresta nesse sentido, muitas pessoas migram para essas regiões e efetivamente começam a adentrar a floresta e ter conexão com esses povos indígenas. Uma dessas pessoas que vai ter essa conexão vai ser o mestre Irineu, e através da experiência pessoal dele, ele acaba acionando uma conexão muito forte com a rainha da floresta, que ele vai dizer, e através dessa conexão ele vai recebendo diversos inários e recebendo um pouco como essa missão mesmo, de expandir os processos de conexão com a ayahuasca, inclusive para o mundo civilizado, fora da floresta. Ele fala, é uma ferramenta tão poderosa, é possível de fazer tantas transformações, de trazer a consciência para o ser humano, então é importante que isso esteja para além dos povos da floresta. Então, com muita responsabilidade, inclusive a doutrina do mestre Irineu, o Santo Daime, ela vai ter um sincretismo religioso muito forte com a doutrina católica. Ele vai desenvolver inários como se fossem processos de oração e um trabalho muito profundo e muito responsável nesse sentido de não permitir que as pessoas fiquem simplesmente ali viajando nas ideias e nas imagens, mas que efetivamente façam um processo de reforma íntima. Então, os inários, eles direcionam temas de consciência, direcionam temas de expansão e também valores que a gente vai assimilando dentro dessa questão de expansão de humanidade mesmo. Até porque humanidade é algo que a gente vai construindo ao longo da nossa jornada. E o processo espiritual faz parte da gente ir adquirindo e pensando esses repertórios humanos, inclusive das relações e da nossa relação com a gente mesmo. Então, o mestre Irineu é esse mestre de referência da maior parte das casas hoje,
que faz esse processo de transição de forma muito responsável. Importante a gente saber que depois, inclusive na época da ditadura, a ayahuasca foi uma bebida proibida, foi considerada inclusive como alucinógeno, como droga, e por isso foi proibida. E depois de muita luta e de muitos processos, existe todo um conselho hoje, existem uma série de regras, inclusive, que falam sobre a comercialização, sobre a divulgação, sobre a utilização para fins ritualísticos, para que seja considerada uma permissão de uso e para que hoje a gente tenha acesso a essa ferramenta que tantas casas estão utilizando e que tantas pessoas hoje cada vez mais podem conhecer e ter acesso, se beneficiarem desse processo, dessa jornada de consciência. Importante que a gente saiba todo esse processo, de onde vem, os percursos pelos quais passaram, para a gente entender que mesmo o fenômeno religioso precisa ter um acordar e um despertar dos fenômenos nos quais eles estão envolvidos, sociais, culturalmente, históricos e inclusive políticos. Então não dá para desassociar uma prática de outra. Então é importante sempre a gente se pensar dentro de todos esses contextos. Essa é um pouco da história da ayahuasca e eu encontro você no próximo vídeo aqui do canal.